Sejam muito bem-vindos, esse é o meu canal do YouTube e aqui eu vou dar dicas para vocês e um pouco de conteúdo sobre regularização de imóveis. O que você deve fazer com a documentação do seu imóvel. Aluguel não dá direito a fazer uso capião. Se você é inquilino de um imóvel e tá achando que porque você usa o imóvel, paga IPTU, paga conta de luz, de água, etc., você tá achando que você é o dono do imóvel, você não é, né? Às vezes, nem mesmo se você aluga sem contrato. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tanto a pessoa que aluga, quanto a pessoa que está lá dentro do imóvel, que é o inquilino, né? Não pode achar que o imóvel é seu. Então, para as pessoas que têm imóvel de aluguel, muitas vezes vai na confiança, deixa ali. Não, você aluga, vai me pagando, o cara paga sempre em dinheiro. Olha, eu tive um caso aqui em que meu cliente chegou, falou que recebia aluguel, né? E aí as coisas foram acontecendo. Esse aluguel ele era pago sempre em dinheiro, às vezes depositado na lotérica, às vezes, né, tudo sem identificação. E o dono do imóvel não morava na cidade, recebia o aluguelzinho todo mês, até que o dono do imóvel faleceu. Quando o dono do imóvel faleceu, os filhos, os herdeiros, né, eles simplesmente meio que esqueceram desse imóvel, né? Não estava ali, esse imóvel estava irregular, não tinha matrícula, não tinha nada, era só um contrato de compra e venda e era de uma cidade distante, mas o falecido sempre recebia o aluguel. E os filhos esqueceram assim por alguns anos, até que a imobiliária que tomava conta mandou ali uma notificação dizendo que estava parando, né, de receber os aluguéis e notificando os herdeiros do dono do imóvel. E aí eles se tocaram, né, que o falecido tinha um imóvel numa outra cidade que não tem nada a ver, né, que eles não se lembraram quando foram fazer o inventário, mas só que fazia 2 anos. 2 anos não dá tempo de fazer uso capião, né? E então aí eles começaram a ir atrás, foram atrás do inquilino que estava lá, o cara morava nesse imóvel, ficou lá um tempão, né, pagando o aluguel para a imobiliária, mas o inquilino simplesmente resolveu entrar com uma uso capião. Por quê? Porque não tinham como provar que ele pagou o aluguel, né? E a imobiliária fechou. A imobiliária perdeu toda a documentação, então, né, o proprietário, os herdeiros do proprietário ficaram ao Deus dará ali, sem documentação nenhuma, tinha só um contrato que não era registrado, não tinha nada, e eles ficaram sem defesa. E a pessoa que morava lá falou que já morava há 10 anos, pegou uns vizinhos ali, falou que, né, declararam que sempre viram ela lá morando, mas não sabiam se ela pagava ou não aluguel. E então eles conseguiram convencer muita gente ali, mas não convenceram o juiz, porque o juiz olhou bem na cara dele, fez ele falar a verdade, né? E assim, juiz, advogado, a gente sabe quando vocês estão mentindo. Não adianta, né, querer engambelar, porque dá para sentir. A pessoa fica nervosa e não tem muita coisa, né, para dizer, não conta muito detalhes, fala de forma muito objetiva, é pragmático e a coisa não passa. Então, quando eles entraram com o uso capião, eles perderam esse processo de uso capião. Eu defendi os clientes, né, que eram os donos do imóveis, embora eles não tivessem matrícula no nome, mas eram os verdadeiros possuidores, né? E aí depois a gente entrou com o processo de uso capião para regularizar em nome dos herdeiros. Mas tem que tomar muito cuidado, né? Inquilinos no imóvel, às vezes a gente acaba deixando porque não é um imóvel que está muito próximo, aquele imóvel que a gente comprou lá atrás e vai ficando, vai recebendo só um aluguel sem renovar contrato. E aí tem muita gente que age de má fé. Então, dono de imóvel que não tem contrato de locação ou que até mesmo emprestou, né? Às vezes a gente empresta sem fazer um contrato. E tem que tomar muito cuidado com isso. Fica ligado, não deixa de fazer contrato sempre por escrito e renovar o contrato de locação. Quer saber um pouco mais sobre esse tema da regularização de imóveis? Fica ligado aqui no meu canal. Estou sempre trazendo novidades sobre esse tema. Dá uma olhadinha lá no Instagram, nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e LinkedIn. Sempre tem novidades sobre o tema. Um abraço.